Olá, gente, meu nome é Renato. Vamos aí para a terceira parte da lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical. Olha só, nós estamos tratando o capítulo 2, versículo 11 e 12. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é uma memória histórica? Você acha que o passado é importante? Ou você é daqueles que acham que a gente tem que se desapegar ao passado? A memória do passado, ela não pode ser perdida. Às vezes não pode. Quando alguém escreve algo, ele tem o objetivo de comunicar uma mensagem, que é o caso do apóstolo aqui e dos escritores bíblicos. E eles estão transmitindo uma mensagem em sua época, mas eles não querem simplesmente transmitir uma mensagem. Eles também têm o objetivo de deixarem registrado uma memória histórica, um marco, fatos que ocorreram. É interessante quando você pega o livro de Crônicas 1 e 2, você vê que eles são uma repetição do livro de Reis. E por que disso? Quem escreveu Crônicas escreveu quando Israel voltou da Babilônia. E por que ele escreveu Crônicas? Para lembrar o povo de fatos do passado, de fatos históricos. E é exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele não quer que uma memória histórica seja perdida. E por que ele quer trazer isso à lembrança? E é exatamente assim que ele abre o versículo 11, falando para os seus escritores: lembrai-vos. Lembrai-vos do quê? Primeiro, lembrai-vos que vocês já foram alvo de preconceito. Vocês eram chamados incircuncisos por aqueles que eram circuncidados. Vocês eram vistos separados da comunidade de Israel. Vocês eram vistos como sem Deus no mundo, sem Cristo, sem esperança, estranho às alianças. É isso que ele diz no versículo 12. E ele não está querendo transmitir para nós, nesse versículo 12, a nossa condição espiritual, não. Ele simplesmente quer fazer um relato de algo histórico, algo que acontecia, uma condição social histórica em qual esses novos cristãos se enquadravam no passado. Então ele não está tratando de uma condição espiritual, porque a condição espiritual ele já tratou no versículo 1 ao 10. Aqui ele está querendo dizer como os judeus olhavam para nós. Ok? É isso que ele está querendo tratar aqui. E o que me chama a atenção, que o apóstolo Paulo ele fala assim: olha, vocês não podem esquecer disso. Por quê? Primeiro, porque vocês precisam lembrar disso para terem uma gratidão no coração de vocês. Então, às vezes, o passado ele pode produzir isso. Ele pode produzir uma gratidão. Você vê como que as pessoas te viam e você vê como que elas te veem hoje. E talvez como elas te veem hoje te dá uma valorização. Isso é importante. Você talvez possa perceber que você avançou na sua vida. Você fazer esse contraste do seu passado com o seu presente. Se por um acaso esse resultado for ao contrário, sem problema nenhum. Nós não precisamos nos desesperar também. Se de repente você vê que hoje você está pior do que estava no passado, não há nenhum problema nisso. É momento de reflexão, é momento de encontrar caminhos, é momento de se criar esperança. Então, a memória histórica, ela serve para isso. Aqui, no caso, serviria de gratidão, serviria de contrastar o passado com o presente e serviria também para fortalecer a fé dessas pessoas. O passado ele é importante como memória. Ele não pode ser esquecido. O seu passado, a condição aqui da igreja do primeiro século é uma igreja gentílica, uma igreja que não fazia parte da comunidade de Israel, não fazia parte do povo de Deus. A linguagem bíblica era estranha a eles. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele fala: olha, vocês eram estranhos às promessas. Então quer dizer, toda essa linguagem teológica aí, tudo isso soava estranho. Mas só que hoje, pelo sangue derramado, pelo sacrifício de Cristo, vocês chegaram mais perto. Vocês começaram a entender melhor essa linguagem. Vocês conseguiram, através disso, superar um preconceito que existia. Isso é muito interessante. Esse avanço, esses novos cristãos estavam
alcançando. Você sabe que para fazer parte do povo judeu só existia 2 caminhos. Ou você nascia judeu ou você se convertia. Mas qual era o problema daqueles que se convertiam? Esses tinham um nome, de prosélitos, lá no Novo Testamento. Porque aquele que não é judeu de raça se converteu, quer dizer que se o filho dele nascesse, não era judeu, não era considerado judeu. Só é judeu aquele que nasce de uma mãe judia. Então, só era judeu quem realmente nascia de uma mãe judia. Então, esse prosélito, ele sofria mesmo assim um preconceito, porque ele era visto como um judeu de segunda categoria. Então, quer dizer, na prática, não tinha como, você fazer parte do povo judeu, a não ser que você nascesse dentro da comunidade de Israel, de uma mãe judia. E aí o apóstolo Paulo, ele trabalha aqui com essa questão da memória e fala assim, isso vocês não podem esquecer, como que vocês eram vistos e qual é o posicionamento de vocês hoje perante a sociedade, perante a história, que ele dizia assim, olha, a história a partir de agora ela está mudando, e de fato mudou, Hoje nós conseguimos olhar para trás e ela mudou, e mais uma vez nós estamos aqui depois de 2000 anos, mais de 2000 anos desse escrito de Paulo, nós estamos aqui mais uma vez fazendo essa memória. Por fim, qual é a mensagem que eu tiro desse texto? Uma memória histórica, ela serve para ela corrigir também o presente, para que esse presente influencie o futuro de forma positiva. O que eu quero dizer com isso? Que nós cristãos, olhando para esse texto e vendo o preconceito que nós já sofremos por parte de outros religiosos, hoje nós não podemos ter a mesma postura. É isso que a Bíblia está nos ensinando, falando, olha, não se esqueça, lembra disso, lembra de onde vocês vieram. Para quê? Para que vocês tenham uma gratidão, sim, para que vocês façam um contraste do passado com o presente, sim, mas também que vocês não venham a ter a mesma postura no presente, para que vocês não venham fazer discriminação, das pessoas que não fazem parte dessa comunidade cristã. E aí é exatamente isso que uma memória histórica ela serve. Por isso que nenhum país, nenhuma nação não se deve perder a sua memória histórica. Há um grande exemplo entre os alemães, que você vê lá que os campos de concentração, eles não destruíram, Existem museus lá relatando toda aquela época do nazismo. E para que os alemães fazem isso? Exatamente isso, para conservar essa memória histórica. Conservando essa memória histórica, você tem o objetivo de que isso não venha acontecer novamente. Então, quando o apóstolo Paulo ele faz isso, ele está querendo manter essa memória histórica. Para quê? Para que esse posicionamento não venha ocorrer novamente. Então, nós cristãos não podemos nos posicionar como os judeus se posicionaram, num posicionamento de preconceito com o diferente, um preconceito com aquele que não é cristão. É isso que o texto bíblico está nos ensinando e é esse ponto que nós precisamos extrair. Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui com base em Efésios 2, versículo 11 e 12. Obrigado, gente, por ter acompanhado até aqui o vídeo. Se inscrevam aí no canal, divulguem, me ajudem, coloquem aí comentários, enfim. Vamos continuar aí estudando essa carta aos Efésios, ok? E valeu, gente.